Você já teve um site invadido, seus dados roubados, ou conhece alguém que já teve o site invadido? Esse vídeo é para você. Opa, aqui é Graciela Neves e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre segurança do WordPress. Eu vou te dar 5 passos que você deve seguir para poder ter mais segurança no WordPress. Então hoje é muito comum ter um site invadido por pessoas que, até concorrentes. Eu vou te falar, vou te contar uma história. Esses dias, uma cliente teve o site invadido e os dados estavam sendo enviados para o concorrente. Então, não estamos a salvo, mesmo que o seu site seja pequeno, não importa. É muito importante que você siga todos esses passos para garantir que o seu site não vai sofrer nenhum ataque, beleza? Então, sem muito enrola, vamos embora para o computador que eu vou te mostrar como que faz. Olha só, primeira coisa que você tem sempre que fazer é manter os seus plugins atualizados. Então aqui, ó, nesse domínio aqui, inclusive, os meus plugins não estão atualizados. Então assim, de tempos em tempos, entre nos seus sites e faça atualizações dos seus plugins. Olha só, tem vários desatualizados, então eu vou atualizar todos. Por que que isso é importante? Porque só atualizando você vai garantir que eles continuem funcionando e vai garantir que eles, por exemplo, o WP Rocket ali, que pode ser que se você não atualiza, ele vai perder as funções, né? Vai dar alguma coisa, pode não funcionar muito bem. Já aconteceu com um cliente que o site dele, do Elementor, acho que era o formulário parou de funcionar e era justamente porque estava desatualizado, beleza? Então, vamos lá. E por que isso, na verdade, voltando ainda, o que isso tem a ver com segurança? Quando os seus plugins não estão atualizados, eles podem estar mais factíveis de serem hackeados, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, outra questão muito importante é você não comprar ou não adquirir plugins pirateados, tá? Isso cara, se você botar um plugin pirateado no seu WordPress, assim, as chances de você ter um problema com a invasão é muito alta. Então, assim, fique ligado nisso. Se o plugin que você quer não está disponível gratuitamente, é melhor você juntar uma grana e comprar o plugin do que você instalar ele pirateado, beleza? E aí o que a gente vai instalar aqui? Eu tô nessa outra, eu mudei aqui, você percebeu que eu mudei de aba, porque eu vou instalar um plugin que chama WordFence nesse domínio aqui, que é o Graciela Neves, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar o WordFence. O WordFence é o melhor plugin de segurança para o WordPress, tá? Então aqui eu vou colocar aqui o WordFence e vou instalar ele. Olha só, ele tem mais de 4 milhões de instalações ativas, para você perceber que ele é um plugin muito bom, ok? Então eu vou instalar ele e vou ativar. Ele tem várias configurações, várias opções para você mexer, mas a gente vai trabalhar com o mais básico e com o que você deve já fazer de cara. Depois você começa aí a mexer no programa e aí você vai se ambientar um pouco mais e conseguir fazer outras configurações. Aqui de cara ele pede para você colocar um e-mail para que notifique se houve algum ataque ou se há algum problema com relação à segurança do seu site. Então você coloca o e-mail que você mais utiliza, tá? Então aqui eu vou colocar esse aqui, ó. Beleza. Aí aqui ele pergunta se você quer entrar no mail list deles. Eu vou colocar aqui não quero receber nada. E aqui você concorda com os termos, tá? E beleza. Aqui porque existe uma versão premium desse plugin, aí ele te pede que para entrar com a chave, você fala assim, ai, puxa vida, ele é pago. Não, ele não é pago, tá? É só você clicar aqui, ó, no thanks.
E aí, beleza, ele está instalado e já está funcionando. Agora a gente tem que fazer a configuração. Inclusive, olha aqui, o meu Elementor Pro não está atualizado, já vou atualizar ele aqui para manter tudo atualizado. Ah, ele está com falha, depois eu vou ter que dar uma olhadinha nisso. Então eu vou vir aqui, ó, Word Fins, tá? Então se eu clicar aqui em Dashboard, ele vai vir com o Dashboard aqui, que é onde você vê como que está o firewall, como que está o escaneamento do site. Aqui ele te dá algumas coisas que deve ser feita na sua página, no seu WordPress, tá? Mas aí a gente vai pular aqui para Firewall. E aí a gente, de fato, vai começar a fazer as configurações, tá certo? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em Manage Firewall. E aí a gente vai vir para essa configuração. De cara aqui, o ideal é que você deixe nesse modo aqui, Learn More Mode, porque ele vai aprender como que o seu WordPress funciona, qual que são as utilizações, né, como que os plugins estão funcionando. Aí ele vai aprender e depois você entra com Enable and Protection, que aí ele vai proteger um pouco mais o seu WordPress. Então você deixa aí alguns dias nesse modo aqui e depois você passa para o outro, beleza? Aqui embaixo a gente tem aqui esse Allow List Service, que são os serviços que você utiliza. Então você pode, por exemplo, eu não uso o Sucuri, eu falei errado. Então eu vou deixar só o Facebook, também não uso isso aqui, e vou deixar só isso aqui, tudo posso tirar. Aqui vou deixar esse Manage WP, tá? Aqui embaixo você deixa todos esses ativos, ok? Aqui é a força bruta e tem um outro aqui. Então essa força bruta é tipo assim, uma proteção maior para o seu WordPress, tá? Então aqui, ó, aqui são a quantidade de vezes que a pessoa pode tentar fazer um login. Então você pode colocar, por exemplo, 3 ou 5. Então assim, por exemplo, a pessoa tentou fazer o login no seu painel do WordPress 3 vezes, na terceira vez ele bloqueia, tá? Então aqui você vai, e aqui quantas vezes ele forçou para tentar acertar. Aqui é o login e aqui é a senha, ok? Então 3 vezes para o login, 3 vezes para a senha. Se você costuma errar a sua senha, você põe 5, tá? E aqui, quanto tempo depois que ele vai te bloquear, então aí você põe, por exemplo, a pessoa vai ficar bloqueada de fazer nova tentativa por 1 hora, e aqui também 1 hora, tá? Aqui você pode bloquear algumas tentativas por usernames específicos. Então, por exemplo, eu posso colocar admin. Então, se a pessoa tentar colocar admin no login e na senha, automaticamente ela vai ser bloqueada, tá? Normalmente o que as pessoas a primeira tentativa. Ou você pode colocar, por exemplo, a URL do seu site. Por exemplo, se a pessoa tentar o Graciela Neves, eu poderia bloquear ele, ok? Mas eu não vou colocar esse aqui não, vou deixar só o admin, tá? Essa opção você pode deixar ligado, todas essas aqui também, e você vai acionar essa última daqui também. Então olha só, ele já fez o escaneamento e aqui ele apontou algumas coisas. Primeiro ele falou que o plugin Elementor Pro precisa de atualização. Você viu que anteriormente eu tentei atualizar ele está com algum problema, então eu vou ter que ver isso, né? Ver o que está rolando. E aí depois então eu consigo fazer essa atualização, beleza? E aqui ele está falando que pode ter encontrado aqui um malware, inclusive. Então eu vou dar uma olhada aqui nesses detalhes. E aí ele explica como que você vai fazer para poder resolver isso aqui. Aí ele fala que é uma pasta, inclusive, olha lá, é uma pasta que tá do Mautic. Então provavelmente ele nem é um malware, ele tá identificando aqui nesse caso que é na verdade aqui ele está colocando o /aula e o /Mautic como se fosse um malware, mas no caso aqui nem é, então não tem grandes preocupações com relação a isso, beleza?
E aí, se tiver alguma outra questões que você tenha que revisar, ele vai apontar aqui, tá? E aí a gente segue aqui para as ferramentas, né, para os tools. Então vou fechar aqui. E aqui ele tem todas essas ferramentas, a gente não precisa utilizar ela. Aqui para você ver de quem que é o IP, opções de importações e exportações e os diagnósticos, beleza? E aqui, ó, a autenticação de 2 fatores. Então o que você vai fazer? Você vai instalar aí no seu smartphone, ou você pode baixar o Google Authenticator direto aqui no computador e você vai escanear esse QR Code aqui, e aí você vai usar o seu celular, ele vai gerar um token, e aí toda vez que você for acessar o seu domínio, o seu painel do WordPress, ele vai pedir esse token, tá? E aí, ao fazer isso, é bem importante que você faça download de todos esses códigos aqui, porque se você, de repente, igual aconteceu comigo, de repente todos os meus códigos do Google Authenticator sumiram. E aí, se você tiver esses códigos, você consegue resgatar o acesso aos sites. Ainda clicando aqui em Settings, aqui ele vai mostrar umas outras opções, inclusive se você quiser habilitar o Recapture, você pode habilitar ele também. E algumas outras opções de WooCommerce e deletar o Login Security, as tabelas de Login Security, tá? Então, aqui em relação ao WordFence, é isso. Aqui ele vai mostrar todas as opções que você trabalhou aqui, todas as alterações que a gente já fez. E aí a gente ainda pode adicionar aqui um outro plugin que chama o WPS, acho que é WPS Security também. Deixa eu ver se é isso. Não, WPS Login. Porque aí a gente vai alterar a URL de login do seu WordPress. Porque para que não, toda hora, todos os sites, se a gente entrar wp-admin e acessar o painel de WordPress, quando você esconde isso, fica muito mais difícil do seu site ser hackeado, beleza? Então eu vou ativar aqui esse plugin. A gente vai vir aqui em configurações WPS Login, que a gente vai esconder. Então aqui, ó, aparece o login URL, e aí você pode alterar isso aqui para qualquer coisa que você quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar a Graciela depois, mas vai ficar muito na cara. Você pode colocar qualquer nome, bola, qualquer coisa você pode colocar aqui. E para a página de redirecionamento também a mesma coisa. Ao invés de ele redirecionar para o 404, ele vai redirecionar para alguma outra coisa, beleza? E aí é só salvar alterações. Então olha só. Então nesse vídeo de hoje a gente viu o seguinte: WordFence Security, não usar temas e plugins piratas, atualizar todos os plugins, mudar o URL de acesso do seu painel e usar um token de segurança. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ative o sininho. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.